21º domingo do tempo comum ano B. Leitura para 25 de agosto de 2024 com o tema: precisamos decidir entre os valores estéreis ou os valores eternos. Irmãos e irmãs, ajudem com que essa leitura e essas reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias, e vão compartilhando. A primeira leitura de Josué, capítulo 24, versículo de 1 a 2 e versículo de 15 a 18. Naqueles dias, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou os anciãos de Israel, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Josué disse então a todo o povo: se não vos agrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio, se os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Mas o povo respondeu: longe de nós de abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, que nos fez sair, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele que diante dos nossos olhos realizou tão grandes prodígios e nos protegeu durante o caminho que percorremos entre os povos por onde passamos. Também nós queremos servir o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Irmãos e irmãs, o chamado de Deus através do profeta é muito claro. Quem é o teu Senhor? A quem estás disposto a servir? Não demorem a fazer a tua escolha, porque pode ser que não haja mais tempo. A nossa conversão tem tempo de validade. Quem sabe seremos chamados à presença de Deus nessa noite? Mude de atitude, mude de vida e passe a servir o Senhor. Na segunda leitura da carta de Efésios, capítulo 5, versículo de 21 a 32. Sede submissos uns aos outros no temor do Senhor. As mulheres submetam-se aos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual é o Salvador. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Maridos, os maridos devem amar as suas mulheres como ama o seu próprio corpo. Por isso o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. É grande esse mistério, digo-o em relação a Cristo e a igreja. Irmãos e irmãs, não confundam o ensinamento dado por Paulo. A submissão das mulheres deve ser entendida como submissão ao pleno amor e não como escravas do marido. E o marido deve amar a esposa como Cristo amou a própria igreja e se entregou por ela. O amor não faz do outro escravo, mas o amor nos faz servos da graça de Deus, nos faz servos do poder de Deus, nos faz instrumentos da ressurreição. Marido e mulher, sejam instrumento da graça, da vida e da salvação. No Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: essas palavras são duras, quem pode escutá-las? Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-lhes: isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava anteriormente? É o Espírito que dá vida, a carne não serve de nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não acreditam. Por isso é que vos disse: ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai. A partir de então, muitos dos discípulos se afastaram de Jesus e já não andavam com ele. Jesus então disse aos 12: também vós quereis ir embora? Pedro disse: para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Irmãos e irmãs, depois de terem sido saciados na multiplicação dos pães, a multidão queria um rei que lhes desse o pão de todo dia. Não precisavam mais trabalhar, mas só seguir o mestre.
Diante desta realidade, dessa compreensão errônea, Jesus começa a revelar-lhes o caminho da cruz. Era o caminho do amor que se entrega plenamente pela redenção do outro. Era preciso abraçar os caminhos da Galiléia das nações. Era preciso se tornar presença de Deus entre os cegos, surdos, os portadores de deficiências. Era preciso ajudar as pessoas a saírem das sombras, a saírem do comodismo, a saírem da incapacidade de abraçar a missão. Era preciso se alimentar da vida de Cristo. Era preciso alimentar-se da vida de Deus. Era preciso deixar-se guiar pelo Espírito de Deus. Era preciso afastar-se das garras dos poderes de manipulação, afastar-se dos poderes de exploração, afastar-se dos poderes que estavam gerando a fome, a miséria, a escravidão e a morte do povo. Era preciso afastar-se, era preciso caminhar com Jesus, não apenas pelo pão, mas caminhar com Jesus, ajudando a tirar as pessoas das situações de abandono, de esquecimento, das situações de doença e de morte. Muitos discípulos, ao descobrirem o tamanho da missão, disseram ser isto impossível e abandonaram Jesus. Preferiram voltar para sua vida de subserviência aos poderes instituídos. Preferiram continuar servos das explorações. Preferiram continuar à mercê dos que arruinavam a vida do povo. Eles queriam ser senhor, queriam manter privilégios, queriam honrarias. Jesus lhe oferece a cruz. Jesus lhes oferece a vida no Espírito. Jesus lhes oferece uma vida de comunhão, de partilha e de perdão. Jesus lhes propõe serem representantes da bênção, da cura e da expulsão das forças e do poder do mal. Como podemos ver, muitos querem outros poderes. Muitos querem estar a serviço da comodidade, da facilidade. Assim, muitos querem outros poderes. Querem o poder de controlar os valores monetários. Querem o poder de controlar a vida do povo para gerar sua comodidade. Em Jesus, a missão é ser luz, é ser salvação. A missão é ser acolhida, é ser comunhão. A missão é ser perdão, é ser misericórdia eterna, ser instrumento de Deus que tira o pecado do mundo. Faça hoje a sua escolha enquanto é tempo. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus estejam com todos. Amém.